Uma conversa rápida com vocês aqui sobre uma pergunta que eu recebi no direct e achei muito pertinente a gente conversar sobre ela. Tem crianças que têm uma necessidade de estar com um objeto na mão, andando para um lado e para o outro, isso é muito comum, e a gente tem que avaliar, né? Quando isso não vai ser benéfico, quando isso é benéfico, enfim. Todos nós temos, é muito comum, né, as pessoas terem alguma estereotipia. Apesar da pessoa não estar dentro do espectro autista, é muito comum, na população geral, a pessoa ter algum tipo de estereotipia e faz parte. Algumas são benéficas e outras não. Então, por exemplo, tem crianças que têm necessidade de ficar com o objeto na mão, dependendo do peso desse objeto, para fazer uma compensação motora. Então a criança está andando para um lado e para o outro, trocando o objeto na mão, justamente para mudar o centro de massa dela, para ela conseguir se locomover melhor. Então, já tem outras crianças que têm essa necessidade para relaxar mesmo, de movimentar, o movimento do objeto ajuda. E nós temos que avaliar até quando isso tá ajudando ou atrapalhando. Então, assim, se isso está atrapalhando uma aprendizagem, nós temos que ficar alerta. Se isso está sendo uma barreira, né? A gente vai englobando as barreiras, né? Se isso daí está sendo uma barreira para aprender. Se isso, por exemplo, até um ponto... Vou dar um exemplo do Aquiles. O Aquiles, ele gosta de pegar objetos e ficar balançando. Se ele fica ali uns 5 minutinhos fazendo isso, ok. Se passa disso... já começa a ser uma coisa não muito legal para ele. Ele já começa a se irritar com isso. Então, a gente tem que saber conseguir equilibrar. E aí vem a questão, né? Remover ou não remover? Então, a gente tem que avaliar qual é a função desse comportamento para remover. Primeira coisa, entender qual é a função se está sendo benéfico, se não está, para a gente poder trabalhar. Se é uma coisa que em alguns momentos pode não ser benéfica, pode causar prejuízo para esse indivíduo, seja socialmente ou fisicamente, enfim, a gente vai ter que montar uma estratégia. E não é uma estratégia simplesmente removendo, escondendo o objeto, não é bem por aí. A gente tem que usar um esquema de reforço diferencial. Onde a gente vai, por exemplo, a gente não vai deixar de reforçar, porque as pessoas elas gostam de... aqui no Brasil a gente usa muito extinção para remover comportamento e isso não é muito bom. Não que você não vá usar esse processo, mas o que você vai fazer é diminuir a potencialidade desse reforçador. A gente vai ter que pensar em estratégias que isso daqui vai ser menos reforçador que uma outra coisa, outra coisa interessante que a gente vai estar fazendo e vai estar reforçando esse comportamento. Mas isso daqui é muito fácil de falar na teoria, né? Eu tô falando assim pra vocês, a gente tem que fazer isso. Mas para isso a gente tem que fazer uma análise muito bem do quando é que ele usa esse objeto, o tempo que ele usa, o ambiente que ele usa. Nós temos que analisar esse contexto para saber como é que a gente vai trabalhar. Para isso também, para a gente poder retirar esse objeto, que é um objeto de apego, reconectando, voltou. Se isso daqui está causando algum prejuízo para a criança, a gente vai avaliar o momento que a gente vai deixar e a gente vai remover. Nós temos que avaliar tudo isso daí. E a questão assim, como é que a gente vai fazer, toda essa estratégia, ela tem que ser muito bem analisada. Então, vamos lá, continuando aqui, que deu uma pausada e agora voltou. A gente vai avaliar a função desse comportamento, nós vamos treinar todas as pessoas para conseguir remover, esvanecer isso. Então, assim, a gente vai estar reforçando, a gente continua reforçando o uso disso daqui, permitindo que a criança usufrua disso. Mas a gente vai colocar uma outra coisa para parear, que seja muito mais interessante, e a gente vai reforçar esse outro comportamento para começar a remover esse objeto de apego dela. É muito perigoso a gente simplesmente tirar da criança e falar, não, agora você não vai mais ficar com esse objeto de apego. A gente precisa de uma compensação, sabe?
Então a gente tem que estar sempre sabendo como é que a gente vai remover, trabalhar com essa questão de remoção de comportamentos. Quando eu estava falando sobre extinção, que eu acabei de me perdendo, é que muitas vezes as equipes acabam usando a extinção para remover alguma coisa que é inapropriado, um comportamento inapropriado. E aí vai remover comportamento através de extinção, só que a extinção ela tem vários efeitos, né? Por exemplo, você vai extinguir o comportamento da criança se morder. Vou dar um exemplo do Aquiles. Eu vou exemplo meu, que a gente usou aqui em casa. A gente usou o processo de extinção com Aquiles, porque o Aquiles ele ficava mordendo a mãozinha. E aí o que aconteceu, né? Esse comportamento realmente reduziu de frequência, passou mais de um ano sem aparecer e do nada, entre aspas, ele apareceu. E essa ressurgência é uma característica da extinção. A extinção, ela acontece, apesar da gente ter usado reforço diferencial, ter reforçado um outro comportamento e blá blá blá, só que com a extinção existe essa característica da ressurgência. E quando ressurge um comportamento, a gente tem que estar muito bem estruturado para conseguir esvanecer ele novamente. E isso é muito maléfico. Aí os estudiosos hoje trazem que a gente não deve usar esse processo de extinção ou evitar ao máximo de usar. O que a gente tem que fazer é reforçar menos esse comportamento, usar uma estratégia onde a gente vai reforçar menos esse comportamento e reforçar um outro com o modelo de reforço diferencial. Então, a gente vai estar ali reforçando de forma contínua, intermitente, enfim, a gente vai estar usando o esquema de reforço diferencial para um outro comportamento. Então, assim, é só para vocês terem uma noção, porque se fala muito sobre essa questão de extinguir, e isso vale tanto para a questão de estar puxando o cabelo, de várias coisas, como a questão do objeto de apego, que a gente tem que transformar isso daí numa coisa, a gente vai deixar a criança continuar usando, mas isso aqui vai ter que diminuir o valor reforçador dele para a criança e pegar uma outra coisa, um outro comportamento e reforçar ainda mais esse comportamento. Isso daí, gente, a gente faz o tempo todo. Por exemplo, o processo de desfraude, ele é assim. O processo de desfraude, ele acaba sendo muito assim. O fato da pessoa usar um vaso sanitário acaba sendo muito mais reforçador, acaba sendo muito mais interessante que o uso da fralda. Então, a fralda no início, ela é muito interessante para a pessoa, mas depois que você começa a usar, você vai reduzindo o valor reforçador de usar uma fralda e você vai aumentando o outro comportamento de usar o toalete, a gente está fazendo isso, a gente faz isso várias vezes, em vários casos, né? Deixa eu ver aqui as perguntas que me mandaram perguntas. A Jaque mandou pergunta. Jaque, cadê? Oxi, passei a pergunta da Jaque. Passei tão rápido que eu fui passando o dedo aqui. Cadê a Jaque? Dani, posso trabalhar com remoção das estereotipias de rodar objetos? Essa daí é justamente a questão da live. Por que a gente vai mexer com estereotipia? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Essa estereotipia, ela tá causando tanto malefício, assim, porque, assim, a gente tá falando sobre remover um comportamento em todos os momentos do dia da criança. Por que a gente tem que remover isso? Porque esse comportamento, ele não pode aparecer em alguns momentos de ócio. Porque a gente, assim, foi muito legal. Eu tava numa supervisão e o supervisor tava falando justamente sobre esses momentos de ócio. Vários estudos mostraram que, assim, quando a gente tá nesse momento de ócio, a gente tende a fazer esses comportamentos estereotipados. Então, a gente, por exemplo, não sei se você já viu uma pessoa naquele momento de ócio que começa a balançar a caneta, e fica balançando a caneta, ou balançando a perna, ou roendo unha. É muito comum, quando a gente tem essa noção que a gente não vai fazer nada durante um tempo, a gente entrar nesses comportamentos estereotipados. E se você notar, uma característica que acontece muito é que quando a gente começa a aumentar a demanda da criança, ela começa a reduzir esses comportamentos estereotipados. Então, se ela sabe que ela vai fazer alguma coisa de tanto tempo, esse comportamento normalmente estereotipado, ele reduz. Então, por exemplo, se eu chegar pra você e falar que você vai ficar no médico,
você não vai ter nenhuma revista para ler, nenhuma televisão para você ler, você está sem seu celular e você vai ficar sentado numa cadeira. Exatamente, imaginem isso. O que você vai fazer e falam para você? Você vai ficar esperando durante uma meia hora, 1 hora. É desesperador. Qual é normalmente o comportamento das pessoas que ficam assim? Que você vê na clínica, por exemplo, tá uma clínica, não tem televisão e nada. A pessoa vai começar a andar para um lado e para o outro. A pessoa vai começar a balançar a perna. A pessoa vai começar a fazer movimentos assim, procurando. Vai começar a rastrear no ambiente alguma coisa de interessante de forma sistemática. Então é muito comum esse comportamento. É muito comum esse comportamento estereotipado quando a gente está no ócio. Então, o que a gente tem que fazer com as nossas crianças ao invés de a gente tem que entender a função desse comportamento e a gente tem que entender esse ambiente de onde está acontecendo esse comportamento. Porque se a criança ela está nesses momentos de ócio e ela vai procurar essa estereotipia de forma mais intensa. Então a gente tem que dar demandas para a nossa criança. E sim, dar demanda mesmo. Introduzir pequenas demandas salpicadas. Então, por exemplo, você tá querendo reduzir a estereotipia? Ixi, eu esqueci de postar. Eu fiz um vídeo para postar, esqueci, sobre o cronômetro. Eu esqueci. Que é sobre o cronômetro, que é o amigo do analista do comportamento. Eu tô sem meu cronômetro aqui. Mas tem cronômetros maravilhosos, onde você vai colocar ali um tempo para a cada 5 minutos você dar uma demanda para sua criança. Você tá ali lavando louça, arrumando e tudo, aí você coloca um cronômetro e aí você dá uma demanda para criança. Aí daqui a 5 minutos você dá outra demanda para criança. Você vai ver que possivelmente esse comportamento estereotipado, ele vai reduzir de frequência, que foi o que a gente acabou de falar, sobre a questão da sala, onde a gente fica na sala de espera, esperando ser atendido sem ter nada. Então a gente começa a entrar nesses comportamentos estereotipados. Então esse é um caminho, por exemplo. Só que remover, a gente tem que ter muito cuidado. A gente remove estereotipias, vamos falar assim, a gente diminui a frequência de estereotipias, só quando elas estão sendo muito, quando elas são maléficas para a pessoa, para o indivíduo. E a gente vai usar estratégias. E como eu falei aqui, existe a estratégia da extinção. Só que a estratégia da extinção, ela tem um problema da ressurgência. Que eu dei o exemplo do Aquiles, que a gente não entendia tanto, né, sobre análise de comportamento, enfim, e no Brasil, os analistas do comportamento mesmo no Brasil ensinam pra gente usar a extinção. A extinção é um dos meios que é mais utilizado aqui no Brasil, né, para redução de comportamento problema. A extinção com reforço diferencial. É um caminho, não é um caminho errado, mas é um caminho, só que a pessoa tem que ter consciência que existe a ressurgência e ela pode voltar depois de um tempo esse comportamento, entre aspas, do nada, porque nada é do nada, né? Basicamente, tem um que eles chamam... Ai, meu Deus, me deu um branco, aquele negócio de Hatch, que é os neurônios semelhantes disparam... Lady Hebb. Confundi aqui. Lady Hebb. Que, basicamente, assim, se a gente tem um contexto, né, acaba disparando um conjunto de neurônios que a gente acaba voltando, vamos lá, dar aquele despertar para aquele comportamento que a gente não fazia há muito tempo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então... até o meu analista, meu supervisor, ele falou para eu dar uma estudada, mas me aprofundar sobre comportamentos adjuntivos. Esses comportamentos adjuntivos são justamente esses comportamentos que não precisam de reforçamento para eles estarem existindo. Então é justamente isso, a pessoa tá ali fazendo certas estereotipias, de andar para um lado e para o outro, roer unha. Gente, vai para um consultório onde a pessoa vai ficar ali 1 hora mofando, sem celular, sem acesso ao celular, sabe aqueles consultórios onde o seu celular não funciona, onde não tem revista, não tem nada, tá ali a pessoa roendo unha. Hoje em dia com a máscara fica mais difícil, né? Andando para um lado e para o outro, enfim. Então, nós temos que ter cuidado com isso e trabalhar muito bem essa estratégia.
Aqui a Jaque continuou. O meu filho procura tudo para rodar. Tampas, copos, alimentos redondos. Então, Jaque, uma estratégia é essa do cronômetro. É de você cronometrar de assim, a cada 5 minutos, a cada 2 minutos, você vai colocar uma lista de demandas que você vai dar para sua criança, onde você vai revezar. Dentro do programa mesmo, você pega um programa de manutenção da sua criança, tipo, ela tá já imitando palavras. Então, a cada 3 minutos, 2 minutos, você vai pedir para ela fazer um ecoico, ou uma imitação, ou, sei lá, guardar alguma coisa. Tipo, tem uma coisa no chão, você coloca uma coisa no chão, pega. Então, você vai pegar daqueles programas de manutenção e você vai dar uma demanda para ela, cara, da 2, 5 minutos, sei lá, depende da criança, né? Eu tô tirando do sovaco o tempo porque eu não fiz a análise da sua criança. Esse é um tempo tirado totalmente do meu sovaco e vocês têm que avaliar e conversar também com os terapeutas para ter uma noção. Mas isso é uma estratégia. E aí, quando a criança colocar um negócio em cima, repetir que é um programa da manutenção, você dá aquele reforçador, nossa, que bacana, legal, não sei se é menino. A gente tem que ter muito cuidado também pra gente não repetir os reforçadores sociais, tá bom? Que todo mundo começa, é legal, a criança fica nesse negócio de bater palma e tudo, não faz sentido nenhum. Você tem que trocar, uma hora você, e aí, campeão? Nossa, muito massa! E variando a entonação vocal. Nossa, muito legal! Que bacana! Essa variação da nossa modulação vocal, ela é muito importante também quando a gente está fazendo esquema de reforçamento com nossas crianças, tá bom? Então a gente tem que saber como modular e a gente tem que ter um repertório de elogios. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou danada pra chegar e ficar falando Aquiles, parabéns! Meu filhinho, meu amor. Eu não vario muito. Eu tinha que colocar uma lista na parede e variar mais isso daí, porque isso é muito importante. A gente tá variando esses elogios. Tem clínicas, por exemplo, que colocam uma lista de elogios para os terapeutas fazerem. Isso é muito interessante, principalmente no exterior. No exterior se encontra muito, que é good job, well done, que eles colocam assim, é muito massa isso. A gente tinha que ter mais essa prática no Brasil. Tomar uma água aqui e continuar. Boa tarde. Meu filho é autista de 13 anos, faz com partes do corpo, principalmente língua. E quer que as pessoas repitam tudo. A negativa deixa ele muito irritado e atrapalha muito nas terapias. Ele quer que as outras pessoas imitem ele, seria isso? Ele quer que as pessoas façam o mesmo... Faz com os passos... Eu realmente não entendi. Ele quer que os outros imitem. Eu não sei se eu peguei, Vaneide, direito. Qual é a questão? Deixa eu ver se tem mais coisa. Aqui a Ezra só pensa em tirar se tá tendo prejuízo, algo autolesivo. Qual é a função do comportamento? Muitas vezes as pessoas estão em autorregulação, tá feliz, não faz mal a ninguém, por que tirar? Exatamente. Se está com muita estereotipia, eu vou tentar ver se ele está incomodando algo ou cuidar do incômodo. Perfeito. Aqui, modelos, exercícios. Nossa, gente, que chique quem tá aqui na live. Vários estudos mostram que cumprir tarefas gera ocasião de percepção de passagem de tempo mais rápida. Isso é um canal, eu vou até marcar ele aqui. Eu queria muito ter feito o curso de vocês aqui em Brasília, mas infelizmente eu perdi. Não vejo a hora de vocês terem novamente aqui em Brasília esse curso, que são especialistas na área de motricidade, movimento. Eu queria muito, muito ter feito essa formação, porque eu acho ela tão importante. Cada vez eu tenho feito mais com Aquiles, dado demanda mesmo. Perdi a estratégia de extinção. Na verdade, eu estava falando sobre um pouco sobre extinção, eu falei sobre a questão de redução de comportamentos inapropriados com a extinção. Só que eu falei sobre os efeitos maléficos da extinção também, porque a extinção, ela traz algumas coisas que são preocupantes, né? Como morder a própria mão. Obrigada, Dani. Eu perdi aqui.
Colocava a mão na boca, adoro a sua expressão, tirando do sovaco, sim, eu sempre falo isso, quando eu tô falando coisa que eu tô dando ideia da minha cabeça, gente, eu gosto de deixar bem claro que a fonte da informação é o meu sovaco. Aí as outras coisas que eu consigo citar a fonte, eu falo para vocês da onde vem a fonte, né, que são os artigos e tudo, mas alguns exemplos que eu tenho durante a live, eu gosto de deixar claro que eu não tô pegando de um artigo nada, porque depois vocês se repetem, aí vocês vão falar, ai, mas a Dani, blá blá blá, e a pessoa vem discutir comigo querendo a fonte disso. Aí eu falo que a fonte foi o meu sovaco, que aí fica mais fácil. Aqui, Dani, Maria tem 4 anos, a Fabiana. Ainda não verbal, investigando a apraxia. Maria morde na cabeça, bate na cabeça quando quer alguma coisa, e quando digo não para alguma coisa, como diminui esse comportamento? Peraí, aqui você já me trouxe várias coisas. Tá falando sobre apraxia de fala, porque a apraxia de fala a gente só consegue diagnosticar com a fala. Isso daí é um critério para se diagnosticar a apraxia. Inclusive, eu tô até com um livro eu sempre fico com esse livro daqui comigo, a Margarida Fisch. Isso daí é um dos critérios do diagnóstico. Então, aqui, quando a gente vai falar sobre critério diagnóstico para apraxia, aqui, ó, apraxia da fala, de fala na infância, é um distúrbio neurológico de fala infantil, no qual a precisão e a consistência dos movimentos da fala estão prejudicados na ausência de déficits neuromusculares. A AF pode ocorrer com um resultado neurológico conhecido aqui. Distúrbio de fala neurogênico, idiopático, não é bem aqui. Mas um dos parâmetros é que a criança tem que falar para a gente ter o diagnóstico de apraxia de fala. Aqui, ó. A AF é um transtorno motor da fala de origem neurológica que resulta de um prejuízo central do planejamento e programação das sequências de movimento da fala. Nesse caso, a criança tem que ter intenção comunicativa, que aí a gente vai conseguir saber se ela tem apraxia. Então, a criança, ao invés de falar banana, ela fala manana, benena. Ela tem uma variação, uma grande variação desses fonemas. Então, a apraxia, ela tem essa característica. Então, para investigar a apraxia, a criança já tem que estar falando. É importante, sim, que sua criança passe por uma fono para verificar questão articulatória. É muito importante toda essa investigação com a fono para saber se não é uma outra coisa. Mas a apraxia em si, se a criança ela não fala, é improvável que saia um diagnóstico de apraxia. A gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Conheça a Abrapraxia, tá bom? Entre no site da Abrapraxia, eles têm bons materiais. No meu curso gratuito, eu tenho 2 lives só sobre apraxia. Continuando na sua pergunta. Maria bate na cabeça quando quer alguma coisa. E quando eu digo não para alguma coisa, também quando diz não. Como diminuir esse comportamento? Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente. Primeira coisa que eu vou falar. Qualquer conselho que eu tô dando aqui, qualquer coisa que estou falando aqui, ele não vai ser... Não que não vai ser válido, porque aí eu vou estar desmerecendo totalmente minha fala, né? Mas assim... Não tem como eu dar nada com tanta propriedade numa live falando sobre comportamentos inapropriados. Comportamento inapropriado é extremamente complexo. O comportamento inapropriado, ele exige uma análise... mordi minha boca. Uma análise muito bem feita. Então, o primeiro passo para um comportamento inapropriado, gente, é analisar, é estudar, é observar. É uma longa observação da criança. Normalmente, o que um terapeuta ele faz, né? Um terapeuta, um analista do comportamento, ele vai passar checklist para os pais, ele vai fazer entrevista com os pais, com os professores, com os avós, com todo mundo que convive com a criança para entender e vai levantar hipóteses do por que está acontecendo esse comportamento. Ele vai observar. Às vezes é feito com 2 terapeutas separados, um que faz as entrevistas
e levanta checklist, faz toda essa parte com os pais, e um outro conjunto, um outro terapeuta que vai fazer avaliação direta na criança para não enviesar os dados. E aí vai verificar por que essa criança tá batendo a mãozinha na cabeça, né? Vai levantar as hipóteses. Os dois, se for separado assim, os dois vão desenhar essas hipóteses e vão testar. Eles vão fazer testes para que aumente a frequência desse comportamento para saber o motivo que está acontecendo. Existe uma forma pedagógica, né? Uma forma que tem o objetivo de instruir as pessoas sobre as funções do comportamento, mas as funções não são taxadas necessariamente dessa forma, que divide que um comportamento pode ser por atenção, por fuga, tangível, sensorial. Mas essas funções são só para a gente entender um pouquinho mais como funciona. As coisas não são separadas em caixinha, mas de forma para instruir de forma didática, no caso, digamos que seja por atenção ou tangível, porque você falou aqui que a criança quer alguma coisa, então é tangível, e quando diz que não para alguma coisa, então, assim, ela quer alguma coisa tangível, nesse caso aqui, né? É tangível, então você tá dizendo não, ou quando ela quer alguma coisa. Então, vamos dizer que é porque ela quer alguma coisa, ela começa a bater a mão na cabeça. A gente tem que desenhar como é que ela bate a mão na cabeça. Se ela bate assim, se ela bate assim. A gente vai ter que desenhar exatamente esse comportamento para conseguir analisar isso. E aí, ele vai testar. Ele vai testar esse comportamento, se aumenta de frequência e essas variações também para poder desenhar. E com isso, o terapeuta ele vai desenhar como vai ser esse plano de intervenção para conseguir reduzir esse comportamento. No Brasil, como eu estava falando no início da live, se usa muito a extinção com reforço diferencial, ou seja, pega um comportamento que é inapropriado, a gente vai reduzir a frequência desse comportamento e pega um reforço diferencial, ou seja, a gente vai reforçar um outro comportamento apropriado. Aí a gente pode, por exemplo, a criança que tem mania de cuspir, cospe, 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 aí você começa a dar chiclete. Aí a criança fica mordendo chiclete, mordendo chiclete, mordendo chiclete. Se ela cuspir, ela vai cuspir o chiclete. E ela gosta de chiclete. Ela gosta muito de chiclete. Se ela cuspir, ela cospe o chiclete junto. Então, a gente tá usando um outro comportamento, só que eles são concorrentes. Então a gente vai diminuindo de frequência um, porque o outro vai ser concorrente. Outra forma também é a gente reforçar um outro comportamento e deixar esse comportamento da criança, de no caso bater a mãozinha na cabeça, sem reforço nenhum. A gente não entrega o que é e reforça outro. Nesse caso, a gente vai estar extinguindo esse comportamento, mas a gente vai estar colocando outro comportamento inapropriado. Qual é a questão sobre isso? Isso é errado fazer? Não necessariamente. Dependendo da abordagem, a gente vai usar a extinção sim. Mas tem um problema. A extinção, ela tem a questão da ressurgência. Depois de um tempo, esse comportamento ele pode voltar sim. A questão é que a gente vai ter que saber sempre como lidar com esse comportamento e para reduzir a frequência dele. Então, sempre tem essa complexidade. Aqui, a Ivaneide. Oi, Dani. É realmente isso, você entendeu. Meu filho, ele quer que as pessoas repitam tudo que ele está fazendo, inclusive ele tocar nas pessoas. Se não fizerem isso, ele fica extremamente irritado. Então, uma estratégia dessa daí é justamente o que eu estava falando antes. A gente reforça ainda esse comportamento, só que a gente vai deixar ele cada vez menos interessante. Uma estratégia é essa, por exemplo, a gente vai continuar reforçando, só que a gente vai reforçar cada vez menos e a gente vai pegar um outro comportamento muito mais interessante, com um reforçador muito mais poderoso e começar a associar. Só que todo mundo tem que fazer igual. Tem que fazer um planejamento que todo mundo faça de forma igual. Porque se uma pessoa está fazendo diferente, a gente vai entrar num desequilíbrio aí e isso pode causar problemas muito maiores. Isso é uma das estratégias que são usadas. Minha filha está para saber se tem 2 anos e... cadê? Minha filha está em processo ainda para saber se ela tem, acho que se tem autismo, né? 2 anos e 3 meses. É extremamente calma, não estranha quando quebra a rotina, ainda não fala, só enfileira coisas, alguns brincadeiras e tem olhar lateralizado.
Vanessa, não sei se você sabe, mas eu sou autista. Eu sou autista, eu olho nos olhos, assim, meus pais, eles sempre me trabalharam muito essa questão de olhar mais nos olhos das pessoas durante mais tempo, né? Mas, assim, eu só era muito insistente com certas coisas que eram do meu comportamento restrito, né? Quando eu era pequenininha, até hoje, né? Mas hoje em dia eu sou mais flexível. Mas eu sou autista. E eu falo, eu tenho várias questões assim. Então, o autismo ele é um espectro muito grande. Eu fui diagnosticada com Asperger, só que com DSM-5 eu sou considerada autista nível 1. Prosseguindo. Aqui a Ivanete. Descobri agora mês passado que meu filho tem apraxia de fala. Tá aumentando cada vez mais. Como a gente não tem muito estudo sobre isso, né? Mas tá aumentando cada vez mais o diagnóstico, essa correlação do autismo com a apraxia, né? A Michelle, aqui. O comportamento de querer os outros itens está sendo mantido pelo feedback da imitação. No caso, eu não daria mais imitação, como consequência, o DRI, reforço diferencial. Isso é uma estratégia, sim. Aí a gente vai estar usando a extinção. Michele, a gente vai estar usando a extinção com reforço diferencial. Isso é uma técnica. Como a gente também pode diminuir o reforço da imitação. Então, fazer imitações que sejam mais mal feitas, sabe? Imitações que não sejam adequadas, mas isso tem que analisar muito bem e reforçar, como você trouxe, né? Um reforço diferencial. Então, a gente pode usar essas duas estratégias. Qual é a questão, né? A gente extinguir o comportamento é mais imediato, é muito mais rápido. A gente diminui de frequência de forma muito, muito mais rápida, usando extinção com reforço diferencial. E é muito, muito interessante isso. Só que a extinção tem a ressurgência. Já quando a gente vai deixando esse reforçador menos poderoso do comportamento inapropriado e vai reforçando diferencialmente um outro, esse comportamento, ele tende a realmente não aparecer mais. Porque é um processo muito mais longo e os estudos, eles mostram que esse é um caminho que o comportamento realmente reduz. Mas tem hora que a extinção é mais interessante porque a gente quer ser rápida, né? A live vai ficar salva? Depende do Instagram. Se o Instagram ele permitir, a live vai ficar salva. A minha filha é diagnosticada com TEA e não sabe parar de brincar. Não aceita o fim. Isso daí é um comportamento, isso é bem complicado, né? Entender que acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, tem que pensar nessa estratégia, deixa eu pensar um pouco. Como a gente ensina que acabou. É da mesma forma que eu faço com Aquiles, uma estratégia, né, que eu uso com Aquiles é o cronômetro. Gente, cronômetro... eu acho que assim, o cronômetro é uma coisa obrigatória que todo mundo tem que ter em casa. Se você não tem em casa um cronômetro, baixa o aplicativo de cronômetro no celular. Tem uns aplicativos que são fofíssimos, que é o Mouse Time, que, nossa, ele é muito fofinho. Eu acho que assim, todo mundo deveria ter esse, porque é muito bonitinho e ter sempre no celular. Que aí você vai colocar o tempo da brincadeira, tocou, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira... você vai reforçar a questão de ter acabado, de ter passado esse tempo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem até o QR Code aqui. Aqui, ó. É muito fofinho, gente, esse Mouse Time. Aqui, ó. Tem aqui os QR Codes do Android, iOS. Não sei se depois a pessoa assistir essa live em outro momento e com outro celular. Tá aqui os QR Codes. Eu vou deixar parado um pouquinho aqui. E aqui, ó. Ele tem 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, então você coloca o tempo da brincadeira e depois vai ser um processo, né? Você vai fazendo durante várias vezes ao dia, vários dias, e a gente vai diminuindo, Carlos. Vamos lá para seguir. Vanessa, eu fui abaixo. Vanessa, eu mesmo fui atrás do relatório da escola em busca de ajuda no posto, porque, na verdade, a única coisa que me chama atenção é ela ser calma demais e muito passiva. Tô pirando. Não tá, não. Siga seu coração, respeite seu coração. Você é a mãe,
Você é a pessoa que mais entende da sua criança. Você tá certa, tá certíssimo. A escola me deu relatório, pedi que ela, minha filha, prefere ficar sozinha, com mais de estímulo, ela prefere se tornar numa boa. Será que só timidez, esse caminho? Não, você tá certa. Vai atrás mesmo, continua atrás. Aqui, Dani, então se usa RD com extinção, fica mais difícil o reforço diferencial. Não, peraí. Nos dois casos, a gente vai estar usando reforço diferencial. Tanto na extinção, quanto a gente vai estar reforçando menos um comportamento. Então, a gente pode estar pegando um comportamento problema e estar reforçando ele, um reforço mais fraquinho. E a gente pega um outro comportamento e associa e coloca um reforço de maior magnitude. Quem participou da imersão já está por dentro desses nomes, né? A gente usa um reforço de maior magnitude com outro comportamento. Ou é o caso da extinção. A gente tem aqui a extinção e a gente vai usar e a gente não vai reforçar. Na extinção a gente não reforça esse comportamento, mas a gente pega um outro comportamento e usa um reforçador de maior magnitude. Aqui a Michelle, 5 minutos antes de acabar, vai avisando. Quando acabar, entrega uma massinha na mão. Isso é verdade, ó. Isso daí é uma outra estratégia. Você vai avisando, vai antecipando e vai usando uma outra brincadeira para ir reforçando, né? Reduzindo essa frequência. Gente, é isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que tenha sido proveitosa essa live. E se tiver mais outra dúvida, eu acho que é um assunto muito válido a gente falar sobre essa questão de remoção de comportamento. A gente tem que ter muito cuidado. Eu sou muito a favor dessa questão da demanda, dar uma demanda sistemática. Então eu acho que é muito válido a gente trabalhar com demandas de forma sistemáticas, né? De tempo em tempo, como foi falado aqui na live. E tudo de bom pra vocês e até mais. E avisar pra vocês que eu tô montando o curso, que eu dei na imersão algumas aulas pro pessoal, né? Eu peguei algumas aulas desse curso que eu tô montando e dei pro pessoal assistir durante a imersão. O pessoal gostou bastante, né? Foram 12 ou 14 aulas que o pessoal teve. Foram 12, né? Acho que foram 12 aulas que o pessoal teve. E enfim, né? E aí eu tô montando um curso que em algum momento sai. Em algum momento sai, que tá sendo com muito carinho, muito amor, como foi a imersão. Com muita dedicação. Aqui a pessoa poderia falar sobre X frágil. O do meu filho deu na zona cinza. Olha, eu vou te falar. Quem sabe falar muito bem de X frágil e já deu aula sobre isso é a Graciela Pinatari. Ela é geneticista, ela é referência na área. Eu recomendo que você dê uma olhada, ela tem vídeo sobre isso no YouTube. Então, ela vai falar muito melhor do que eu. Eu tenho até medo de entrar nesse assunto, porque assim, eu já dei uma lida sobre, eu já dei uma estudada, mas nada profundo. Eu não me aventuro a falar sobre X frágil. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Tenha um ótimo dia, um ótimo almoço. Aqui, a Modelo Exercício Ciência. A Graciela é incrível, ela é incrível. Ela é uma referência, como vocês também, é uma grande referência na área de movimento, que eu recomendo demais, assim, pelo que eu já acompanhei de vocês. E tomara que vocês voltem a fazer o curso em Brasília, para poder fazer o curso presencial de vocês. E é isso, gente. Tudo de bom para vocês, um ótimo dia e até mais.